Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, que está acontecendo aqui na Expo Center Recife, na Recife Expo Center, perdão, que vai do dia 18, hoje, até o dia 21 de agosto. Comigo está o nosso querido Beto, da BetoCast TV. Tudo bem, Beto? Tudo bom? Então, vamos aqui apresentar durante essa semana esse fórum maravilhoso. E estamos aqui na mesa também com quem? Apresenta aí, Brasil. Com ele, para o Brasil. Então, Brasil. que honra. Com ele, o Coronel Pereira Neto. Coronel Pereira Neto, que além de ser vice-presidente do COSEMES, é também secretário de Segurança de Olinda. Muito boa tarde, Coronel. Boa tarde a a nossa audiência neste momento. É uma satisfação muito grande estar aqui. Participar desse evento é uma coisa que a gente sempre lutou muito para que isso pudesse sempre ocorrer e isso aqui pudesse também pautar principalmente aquilo que diz respeito às políticas de segurança e à participação dos municípios para que a gente pudesse, de certa forma, propiciar um ambiente mais saudável e mais seguro para a população brasileira. Muito bem. Coronel, de antemão já vou falando para todos, né? Coronel é um dos fundadores do fórum. Então, o Coronel não está aqui como primeiro entrevistado à toa. E eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor, Coronel, falando um pouco do que já aconteceu e o que é que o senhor o que é que o senhor trouxe para esse terceiro fórum aqui em Recife. Quais são as novidades desse terceiro fórum? O que é que o público vai ver de novo aqui? Primeiramente, nós gostaríamos de dizer que este movimento que nós iniciamos já há um certo tempo, ele passou por determinadas fases. Primeiro, nós tivemos alguns encontros regionais e, posteriormente, nós passamos a ter uma atividade que pudesse englobar todos os secretários municipais de segurança e gestores, porque em muitas cidades não existe secretaria de segurança, mas existe uma secretaria que tem a responsabilidade de cuidar da política de segurança naquele município. E nós chegamos aqui hoje ao terceiro Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, que é um evento grandioso, talvez o maior evento na área onde o município ele é protagonista na questão da segurança, e isso faz com que a gente tenha certeza que todo o esforço que foi feito anteriormente foi para que a gente pudesse chegar aqui em Recife com um evento magnífico e que pudéssemos trazer, sobretudo, a possibilidade das pessoas conhecerem, principalmente os gestores municipais, conhecerem o uso da tecnologia voltada exclusivamente para a segurança pública. Porque vai ser um network da segurança pública aqui, né? Porque vai ter esse fórum, ainda tem a feira aqui também, né? Então, está um ambiente agradável e bom de se conhecer. E esses gestores públicos vão conhecer muita coisa interessante aqui e muita palestra boa, né? É verdade. A gente, além de ter essa questão das palestras que são realizadas por pessoas que têm uma alta capacidade de tratar questões relativas à segurança pública e principalmente à participação do município, aqui também é uma oportunidade que os gestores municipais têm, quer seja prefeitos, quer seja secretários municipais de segurança, de defesa civil ou de trânsito, de conhecer inovações tecnológicas que são capazes de modificar a percepção da população no que diz respeito à sensação de segurança e, sobretudo, que possa efetivamente fazer com que o cidadão ele possa ter a certeza absoluta de que todos os esforços que estão sendo envidados é para que a gestão possa dar segurança efetiva para a população. Uma pergunta agora. Qual o papel de Recife como sede desse grande evento? Me conta aí. Quando nós fizemos lá anteriormente, né, o nosso evento lá em Fortaleza, depois um evento em Curitiba e agora chegando para Recife, é uma oportunidade da gente trazer para o Nordeste aquela oportunidade única das pessoas e dos gestores municipais verem de perto como é que a segurança pública deve ser tratada e, sobretudo, as oportunidades que tem no mercado para que a gente possa investir com qualidade e essa qualidade ela possa reverberar na sensação de segurança, nessa percepção que a população tanto deseja. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma parte, dizer que todas as últimas grandes pesquisas que são realizadas no país todo, elas têm levado a grande preocupação da população com a segurança pública. Tem sido, quando não sempre o primeiro, mas o segundo tema mais importante para a população. Isso tem sido muito caro para o povo brasileiro.
a necessidade de que a gente tenha um ambiente saudável e seguro e que essa percepção de segurança, da sensação de segurança, ela possa ser efetiva. Então, diante dessa questão, é preciso que a gente tenha seriedade bastante para discutir pormenorizadamente o que é a segurança pública, qual a participação e o papel do município, porque hoje nós temos aqui também uma oportunidade de assistir uma palestra do deputado federal Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, e que já expediu o seu relatório acerca da PEC da segurança, e tem sido um assunto que tem permeado a vida do brasileiro, mas uma preocupação muito grande dos gestores municipais, bem como dos políticos de uma forma em geral, no sentido de que a gente possa ter efetivamente segurança pública como nós todos merecemos. Com qualidade, né? Com a segurança com qualidade, né? Que todos os brasileiros precisam, né? E um fórum desse especificamente faz isso, né? É verdade. Aqui todos que tiverem a oportunidade de vir até aqui, vocês vão ver a grande participação dos nossos guardas municipais, que vai ser uma questão que está dentro do relatório da PEC da segurança, porque o que nós vamos verificar é que em breve vão ocorrer as votações nas determinadas comissões e posteriormente no plenário, para que a gente possa ter a constitucionalização do SUSP. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública e, como tantos outros sistemas, como o da Previdência Social, como o da Educação e como o da Saúde, que já estão constitucionalizados, a segurança pública também passa a ser constitucionalizado a partir desta PEC. E isso vai permitir que haja um fortalecimento na política de segurança pública e, sobretudo, que se possa garantir o financiamento, principalmente no que diz respeito aos municípios, porque nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse Fundo Nacional, 50% dos recursos eles são destinados para a União, para os estados e para o Distrito Federal, e o município ele não recebe diretamente transferência de recurso fundo a fundo de nenhum recurso. Então, isso permite também que a gente faça uma reflexão de que o financiamento da segurança pública e a participação do município ela passa a ser prioridade absoluta. Muito bom de saber isso, que o público-alvo é quem quer saber de segurança. Não só da parte da União, não só da parte da corporação, mas também o público externo, o cidadão que quer saber um pouco mais do que é ter a segurança. O senhor falou da PEC, mas eu queria voltar um pouco para o fórum e saber, dentro desses 3 eventos, a gente está no terceiro agora, né? O que já teve de resultado? O que é que o fórum já trouxe para a população como resultado? Primeiramente, o que a gente gostaria de dizer é que essa discussão acerca de qual o papel dos entes federados, ele passou por muito tempo uma grande discussão que dizia que o município não tinha nenhuma responsabilidade. Então, hoje, o papel que o fórum desempenhou, principal, que eu acho, foi o da conscientização dos gestores municipais de que a segurança pública ela é responsabilidade de todos os entes da federação. Quando o constituinte colocou lá que era responsabilidade do Estado, dever do Estado, ele colocou lá o Estado com E maiúsculo, que ele estava querendo dizer que era todos os entes da federação. O Estado, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Então, essa conscientização é que faz com que hoje a gente já tenha cada vez maior participação dos municípios, criação de novas guardas municipais, aumento de efetivos de guardas municipais, porque a população ela já compreendeu de que a segurança pública ela pode ser feita pela polícia militar, pelas todas as outras polícias, mas sobretudo pelo guarda municipal, porque o crime quando ocorre, ele ocorre basicamente no município e a dor ela é sentida pelo munícipe. Então, o fórum ele teve esse papel, mas também ele teve um papel muito importante a partir do momento em que nós implementamos a apresentação de cases de sucesso de diversos municípios do Brasil que adotaram determinada construção para que a segurança ela pudesse ser melhorada, e essa avaliação fez com que muitos municípios que às vezes não tinham nem conhecimento de determinada situação e como ele poderia atuar, ele passou a ter um norte. E isso é importante a gente dizer que já temos quase que em todas as guardas municipais do país
uma patrulha Maria da Penha, uma patrulha escolar. Isso são exemplos de cases de sucesso e que fazem com que a gente possa estar caminhando, não só no que diz respeito à repressão, mas, sobretudo, naquilo que se chama e que eu reputo como mais importante, que é a prevenção. E tem algum spoiler para novos segmentos da segurança pública? Na verdade, a gente está vendo aí que cada vez mais o guarda municipal ele tem assumido um papel preponderante na segurança pública. Nós temos um exemplo agora rápido aqui a gente pode falar de Olinda, que é a cidade onde eu tenho a satisfação de estar secretário de Segurança Cidadã. É você iniciar um processo de capacitação contínua, transformar o guarda municipal num verdadeiro policial, no que diz respeito ao exercício da atividade, o exercício da política de segurança e, sobretudo, como operador de segurança, está treinado para utilizar-se de todas as técnicas que outras forças policiais utilizam e que é necessário para que ele possa garantir a sua segurança pessoal, garantir a segurança da população. Nós estamos permeando agora aí uma grande discussão sobre as guardas se armarem. Mas nós temos, se fizermos uma digressão histórica, vamos ver que a previsão legal ela já existe de há muito tempo e que essa previsão legal ela passou por uma série de sucessivas transformações até chegar no modelo atual. Hoje, o guarda municipal é a única categoria de operador de segurança pública que necessita e é obrigado a fazer um teste, uma avaliação no alvo multicolorido a uma distância de 7 metros, onde ele recebe um comando para atirar em determinada cor e terá que fazer 2 disparos com 8 segundos. E que não é uma avaliação fácil. Não é uma avaliação fácil. A gente tem certeza absoluta que se pegarmos as pessoas, mesmo treinadas para fazer esse tipo de avaliação, vão sentir um pouco de dificuldade. Mas nós temos também aí umas outras situações que foram decorrentes de discussões dentro do fórum, no que diz respeito principalmente à carga horária da disciplina de armamento e tiro, no que diz respeito à quantidade de disparos que o guarda municipal ele executa durante o treinamento e avaliação, e que todo esse processo de avaliação é um processo supervisionado pela Polícia Federal, e isso faz com que a gente tenha, ao final, a certeza de que aqueles que passaram na avaliação, que foram aprovados na avaliação, eles estão aptos a utilizar a arma de fogo com toda a segurança, sempre para defender e proteger a população. É bom demais a gente saber que a população ela é ouvida e ela tem esse respaldo de poder chegar, a gente está escutando o secretário, em saber que existe uma evolução para que a polícia tenha o cuidado com a segurança, mas também a guarda municipal. Muitas das vezes a gente escuta, não, a guarda municipal, as pessoas diminuem a guarda municipal, mas não, a guarda municipal é literalmente um guarda-vidas. Eles estão ali para servir com segurança e entender, a população tem que entender também que é um processo de evolução, é um processo de mudança e é um processo de segurança. O guarda municipal ele está passando por esse processo, né? Se a gente parar para pensar nesse segmento. É verdade. Quando as pessoas olham para o guarda municipal, eles olham, muitas vezes, as pessoas achando que o guarda não é uma pessoa capacitada, mas nós gostaríamos de fazer inferir agora que o guarda municipal ele tem uma matriz curricular nacional, que é para todas as guardas municipais do Brasil. Ele tem uma carga horária específica e tem as disciplinas específicas que ele tem que cursar e ser aprovado. Isso faz com que o guarda municipal ele seja realmente um profissional de segurança pública capacitado, pronto para executar todas as suas atividades e passa por um treinamento rigoroso. Após isso, é importante dizer que a Guarda Municipal é uma instituição que ela tem que estar legalmente constituída, que o Guarda Municipal ele tem que ser um servidor concursado, que a Guarda Municipal ele tem que ter corregedoria ou ouvidoria, e nós podemos listar aí as 3 formas de controle que existe sobre a atividade policial do Guarda Municipal, que é o controle
interno, que é exercido pela corregedoria, o controle social, que é exercido pela ouvidoria específica da Guarda Municipal, quando o cidadão observa que um guarda ele cometeu qualquer deslize de conduta ou qualquer outra situação, ele vai imediatamente e faz a denúncia e a gente vai checar isso aí. E temos ainda o controle da atividade policial, que é exercida pelo Ministério Público. E isso faz com que a gente tenha certeza que tudo aquilo que o guarda está fazendo enquanto profissional de segurança pública está sendo observado em 3 instâncias e, consequentemente, a gente não quer e tem certeza de que a capacidade técnica de cada um é suficiente para que eles possam trabalhar com segurança. O Guarda Municipal só não está armada. O que é que está faltando nessa PEC ser aprovada? A PEC ela tem um encaminhamento que está sendo dado, ela tem que seguir um protocolo no que diz respeito às diversas comissões até chegar na votação. O deputado federal Mendonça Filho, que é o relator da PEC, ele deve falar já acerca das alterações que ele propôs no relatório, que está no relatório que foi aprovado, o relatório dele, e isso faz com que, com essa constitucionalização do SUSP, as guardas municipais cada vez mais vão procurar estarem armadas. A legislação ela tem uma certa discriminação no que diz respeito à guarda municipal, mas com certeza nós vamos evoluir muito. E essa evolução ela tem um resultado final muito importante, que é todas as pessoas que são operadores de segurança pública, conforme estabelece o próprio Sistema Único, que tem que atuar de forma integrada. Integrada significa dizer que Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, todos iremos trabalhar unidos em uma só direção, é entregar à população um serviço de qualidade na segurança pública. Falando do SUSP novamente, ele já previa desde 2018 que o município era o ente estratégico da segurança pública. Esta é uma previsão legal, uma lei federal, que quando criou o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social, ele já estabelecia esse direcionamento. E diz ainda que o município ele é o ente operacional. A Guarda Municipal, corrigindo, a Guarda Municipal é o ente operacional. O município é estratégico, que é quem estabelece a política, e a Guarda Municipal é o ente operacional, é aquele que executa a política. E isso a gente já tem visto em muitos municípios, principalmente nas regiões sul e sudeste, mas, sobretudo, na região metropolitana de Recife. Isso tem ocorrido com muita frequência. A gente tem visitado e participado de encontros com os comandantes de guardas, com os secretários municipais de segurança, em alguns encontros até da MUP, onde a gente tem visto essa preocupação que tem aumentado muito. E isso é bom porque quem vai ganhar é a população. Com certeza. A população agradece pelo cuidado, né? Eu agradeço demais. Com certeza. E para a gente encerrar, mas não fugir um pouco do fórum, me conta um pouquinho de quais são os palestrantes que a gente vai ter nesse fórum. Dá um release, um pouquinho, passa por cima, uma pincelada de quem são os palestrantes, quais oficinas a gente vai ter, quais os painéis que a gente vai ter nesse terceiro fórum. É importante que a gente dizer que a abertura do fórum, a escolha do deputado federal Mendonça Filho para fazer a abertura, ela teve uma finalidade que é justamente massificar esse conhecimento para todas as pessoas, quer sejam operadores de segurança pública ou não, mas todas que estiverem aqui presentes. Eu, por diversas vezes, fiz questão de chamar, inclusive, os prefeitos para que eles pudessem aqui estar presentes para tomar ciência, mas existem outros palestrantes de renome nacional e internacional. Eu poderia citar aqui Ricardo Balestreri, que é uma pessoa do mais alto conhecimento, principalmente no que diz respeito a essa questão do urbanismo social. Ele é da escola de Hugo Aceiro, tem um conhecimento muito profundo na área e, com certeza, a gente sabe que a palestra dele tem um alto nível e vai fazer com que muita gente saia daqui com uma reflexão muito aprofundada acerca dessa situação. Mas existem outras pessoas que estarão aqui também. Nós poderíamos tirar todo o corpo
de servidores da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vai estar aqui presente para falar de Sinestro e CAD, para falar de Cortex, para falar de outras estruturas que estão disponíveis gratuitamente para os municípios incorporar essas tecnologias na segurança pública, mas nós temos a questão do financiamento, também pessoas que estão vindo de Brasília para que possam aqui tratar dessa questão, e isso é muito bom, porque quando você passa esse conhecimento para os secretários municipais, quando você passa o conhecimento para o prefeito, quando você passa o conhecimento para os guardas municipais, com certeza quem vai ganhar com isso é a população, porque nós estamos nos reorganizando muito rapidamente para que a gente possa fazer frente a toda essa criminalidade e violência que vem avassalando o nosso país e que é preciso que seja dado um basta. Com certeza. Só para agradecer e finalizar aqui, se tivesse mais palestras dessas assim, né? A gente não tinha muito bandidagem por aí, não, né? Porque é daqui que saem as ideias, é daqui que saem os novos pensamentos, as novas instituições. Que interior daqui de Pernambuco mesmo, segurança pública lá é escasso. Municipal, você vê muito municipal aqui em Recife, mas Olinda, Jaboatão. Então, esse fora aqui, a gente agradece, a população agradece que tenha mais e mais e mais fora desse, viu? Na verdade, a gente tem neste fórum, a gente já tem um número significativo de guardas municipais de diversos municípios do nosso estado de Pernambuco, da região Nordeste, estava ali na sala conversando, chegando as pessoas, chegando os secretários, e é muito importante que isso esteja ocorrendo, porque é uma oportunidade ímpar para que haja essa troca de conhecimento, um network natural que ocorre, e isso vai fazer com que a gente possa ter profissionais mais qualificados, vamos trocar experiência, vamos conversar, ter rodas de conversa, vamos ter as apresentações, e isso vai fazer com que a gente saia daqui cada vez mais enriquecidos com conhecimentos e que possam produzir efeitos muito bons para o nosso povo, de uma forma em geral. Show de bola. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. A gente ainda vai entrevistar mais pessoas. Última palavra, Coronel. O que o senhor diria para quem está do outro lado em relação ao senhor estar como secretário de segurança de Olinda e estar à frente desse fórum, trazendo à população mais segurança? Na verdade, eu sempre fui um grande entusiasta dessa questão, primordialmente no que diz respeito à integração. Nós tivemos a oportunidade de passar por diversos batalhões da Polícia Militar e a gente fazia questão muito de participar de reuniões nas comunidades. Posteriormente, eu fui, durante muito tempo, chefe da inteligência da Polícia Militar, fui chefe da inteligência do governo do Estado, mas, sobretudo, quando cheguei no Comando Geral, a gente teve uma preocupação muito grande que a gente pudesse cada vez mais, a Polícia Militar, poder estar próximo do cidadão, ouvir as suas demandas, reagir diante das situações em que era necessário reagir, e isso faz com que a gente tenha a certeza absoluta de que o policiamento comunitário, a integração com a sociedade, isso vai fazer com que a gente possa ter um ambiente muito melhor e mais saudável para toda a nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado. O BetoCast TV vai estar no ar já e vai passar onde mais? Vai passar também no fórum e a gente vai saber muito mais pessoas, porque a gente vai falar ainda mais de defesa civil, vai falar de trânsito ainda hoje. E para você que está aí do outro lado, fica ligadinho que tem mais entrevistas. E agora estamos com Vladimir Lacerda, presidente do Detran Pernambuco. Tudo bem, Vladimir? Tudo certinho? Tudo certinho, Gabriel. Boa noite. Vladimir, a gente está no 3º Fórum Nacional Integrado da Defesa Civil, da Defesa Nacional, da Segurança Pública, Defesa Civil e do Trânsito. E agora, o senhor veio para falar do trânsito. Vamos falar um pouquinho do que esse fórum representa para o trânsito e para o Detran. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. É muito importante, primeiro, saudar o primeiro fórum aqui em Pernambuco, né? O 3º Fórum Nacional, primeiro em Pernambuco. Primeiro em Pernambuco. E também uma sacada muito inteligente foi trazer o trânsito. O trânsito tem tudo a ver com segurança pública. Segurança viária é sinônimo também de segurança pública. Quem trabalha no trânsito, qualquer ente estatal e privado sabe muito bem disso, e toda estatística
estatística vinculada à segurança viária, ela também interessa a segurança pública. Com certeza. A gente veio conversando em off aqui, né, para a gente pautar alguns pontos e a gente queria saber um pouco, o nosso público também, em relação a projetos. Quais projetos vão ser expostos aqui no fórum? Se eu poderia falar um pouco, a gente sabe que vai ter a questão de leilões, a questão também do programa de etiqueta de peças usadas. Se eu poderia falar um pouco desse programa de etiqueta de peças usadas, como vai funcionar e como o público vai entender isso de fato? Bom, são inúmeros os projetos que a gente está trabalhando dentro do Detran. O que está mais avançado? Etiqueta, já foi publicado portaria. O do leilão e do desmanche, eles já estão em vias de publicação das portarias. O leilão não, é um procedimento licitatório. Não é que vai ajudar a limpar no estado aquelas carcaças de veículos que deve voltar para a siderurgia, aquele material ferroso. E o de etiqueta tem tudo a ver com sucata, porque, como eu lhe disse, o veículo chega, ele tem 3 caminhos. Quando ele é apreendido, vai para um leilão. Ele volta para as ruas como um bem servível, ele ele é descartado, irrecuperável, então aquele material ferroso, e vai para a siderurgia. E um terceiro item é sucata. Aí um carro, por exemplo, tem dezenas de peças que podem voltar ao mercado, desde que atestada por um engenheiro, um responsável técnico, que vai assegurar a segurança daquela peça e voltar para o mercado. E de que maneira a gente faz isso? Imagine a seguinte situação, que quando eu estava na polícia, eu me deparei. Hoje, aqui em Pernambuco, ainda, digamos, uma moto, enfim, por algum motivo vai para o leilão, só aquele chassi. A pessoa adquire e monta nela, às vezes, um tanque de uma moto usada, inúmeras peças de outras motos que foram adquiridas num ferro velho, por exemplo, ou no meio da rua, ou de veículos roubados. E não tem rastreabilidade daquela peça. Com esse programa de etiqueta, a portaria já publicada, quando um veículo desse, qualquer peça, for para o leilão e for adquirido, ele sai com etiqueta. E o Estado vai passar a recolher um imposto, é um imposto muito baixo, e é o igual ao de peças usadas no mercado formal. E aí você vai voltar para o mercado formal, né? Vai voltar de maneira oficial. Com certeza. Certo? E a gente vai ter rastreabilidade, a gente vai ter recolhimento de imposto e vai ter a segurança de chegar no ferro velho, por exemplo. Inclusivamente, deixa eu dar uma informação em primeira mão. Amanhã vai chegar a Federação Nacional de Ferro Velhos, vai sentar com os técnicos do Detran, que estão à frente desse projeto, para eles falarem para eles a respeito dessa política de segurança viária e pública. Porque a gente vai no ferro velho, a gente, que eu digo à sociedade, vai no ferro velho, adquire um par de amortecedor que garante a gente ter que aquele amortecedor está bem. Isso. Então é segurança viária com segurança pública. Pode ter vindo de um carro roubado. Isso não é todo ferro velho, vamos frisar bem. Isso pode ser no meio da rua, no quintal de uma casa. Isso pode ser o vizinho. O vizinho trocando uma peça com fulano. O vizinho trocou com ciclano, só que a peça de ciclano é uma peça que foi de um carro roubado, foi de um carro de desmanche. Exatamente. E de fato, a sociedade não tem o respaldo daquela peça. Exatamente. E a própria Federação Nacional dos Ferro Velho, eles estão vindo como parceiros. Eles mesmos querem digamos assim, a organização do setor. O amanhã é o dia 19 de agosto. Como está gravado, só para a gente deixar ressaltar, que amanhã, 19 de agosto, o Detran, especialistas do Detran, junto com a Federação Nacional de Ferro Velho, vai ter esse network, esse primeiro contato, né? Exatamente. Show de bola. Então, vamos lá, a gente falou dessa etiquetagem, e a sociedade vai conseguir agora ter uma padronagem, essa peça vai voltar para a sociedade com um padrão, de fato, e agora, tirando isso, e os leilões, como é que funciona essa parte dos leilões, que esse novo projeto que está por vir? Imagine, a gente anda na via pública, tá aquela carcaça de veículo. Correto. As empresas de pátio e nos pátios do Detran existem centenas de carcaças de veículos de 30, 40 anos atrás.
Então a gente vai recolher todas aquelas carcaças e vai, como ferroso, submetê-las a um leilão público. Quem quiser adquirir só tem um destino, a siderurgia. Aí vai ser vendido por lote. Há uma discussão jurídica, uma coisa interna, sobre se vai ser a Secretaria de Administração ou dentro do próprio DETRAN quem vai realizar o leilão. A gente, pela expertise da Secretaria, a gente está pedindo que a Secretaria faça esse leilão, porque seria uma coisa mais rápida. Isso. Então, mas isso é uma coisa técnica, o importante é que o Estado vai começar a se livrar, a sociedade vai começar a se livrar, tão logo comece a andar esse projeto, daquelas carcaças que estão nos pátios. Em seguida, em articulação com os entes municipais, a gente vai trabalhar a questão das carcaças em vias públicas. Em relação a novidades que vocês estão trazendo para o fórum, tem mais alguma fora o leilão e etiquetagem? Tem o desmanche, né? Que são aqueles veículos que tem, por algum motivo, renajude, né? Que restrição judicial, que também vão para leilão. Né? A gente, inclusive, já sentou com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Paz Barreto, que já fez esse processo e ele mesmo nos deu vários caminhos para poder a gente andar mais rápido, que o interesse é agilidade. A sociedade não aguenta mais demora nos processos, na entrega pública. A gente não pode ficar uma discussão, discutindo e não sair do lugar. O que a gente quer é fazer essa entrega para a sociedade. E o DETRAN de Pernambuco está nesse caminho. Já conversamos com o Tribunal de Justiça, porque se tem a restrição judicial, não vai ser delegado, nem vai ser o DETRAN quem vai retirar aquele veículo, poder leiloar aquele veículo. A gente vai leiloar, o dinheiro vai ficar guardado. Se alguém reclamar no prazo legal, então ele vai ter o dinheiro de volta. Agora não pode ficar o leilão, o veículo abarrotando pátio, que nem de delegacia, de empresa de pátio, do próprio DETRAN, que ninguém aguenta mais isso. Fica, querendo ou não, vira uma poluição, né? A poluição, dá margem a todo tipo de coisa errada. A questão dos furtos, doenças. Sai do eixo populacional, aí vai para o civil. Do nada, quando você vê um carro que estava ali, pode ter um transtorno um pouco maior. Lembrando só, Gabriel, que o DETRAN, neste ano, a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause, numa visita inédita para governadores, elas foram ao DETRAN. Nunca nenhum governador apareceu no DETRAN para fazer entregas à sociedade. Dentre essas entregas foram 8 projetos digitais, um dos quais um aplicativo para manuseio dos agentes de trânsito do DETRAN, desenvolvido pelos próprios agentes de trânsito do DETRAN. Elas fizeram essa entrega e agora a gente está procurando ampliar, melhorar o que a gente chama API, que são as portas, né, desse sistema para trazer as prefeituras, as autarquias municipais. É muito trabalhoso por essa integração, mas a gente está primeiro ajustando o aplicativo para suportar essas entradas, essa ampliando internamente o sistema. Eu não sou da área de tecnologia, não sei como falar, mas são isso exatamente, quem é da tecnologia sabe, são as APIs, a integração de sistemas. Show de bola. Vladimir, muito obrigado pela sua entrevista. Presidente do DETRAN Pernambuco. E você que está aí no BetoCast TV, fica um pouquinho mais, porque vai ter mais entrevistas com mais profissionais. E você quer saber um pouco mais do terceiro fórum? Não perde tempo. Estou aqui com ele, Cleiton Medeiros, superintendente da PRF. Muito boa noite, Cleiton. Boa noite para a Polícia Rodoviária Federal. É uma satisfação estar participando do fórum. E falando em fórum, é a primeira vez que a Polícia Rodoviária Federal está no terceiro fórum. Quer dizer, está no Fórum Integrado, no Fórum Nacional Integrado. Então, conta pra gente como foi essa parceria, como foi esse primeiro contato e o que é que a Polícia Rodoviária Federal está trazendo para esse terceiro fórum. Tá, para a gente é satisfação participar, a gente entende que os municípios têm uma força considerável, tanto no apoio à segurança pública como à segurança de trânsito, né? Para a gente é importante a gente estar trazendo algumas palestras relacionadas à área de saúde, a servidores públicos, tanto das áreas municipais como das áreas relacionadas à segurança pública, e também relacionado a como fazer uma parceria com a PRF relacionada a municípios. Então, a gente tem possibilidade de palestras, de cursos específicos para a Guarda Municipal, a gente tem diversas formas de integrar junto às guardas municipais. Essa parceria com os municípios funciona de que maneira? É um contato diretamente com a prefeitura daquele município, com a Secretaria de Segurança, ou é eles que entram em contato
com a PRF ou a PRF que vai até eles? Normalmente, ao longo da BR, passamos por diversas cidades, né? E por conta disso, a gente acaba criando uma parceria com os prefeitos e prefeitas, e diante disso, a gente começa a oferecer alguma coisa que possa vir melhorar o policiamento deles. Então, normalmente, se faz um acordo de cooperação técnica, onde a PRF disponibiliza curso, algo parecido, e eles acabam pegando a expertise e aplicando na área deles. Em relação ao nosso terceiro fórum, em off aqui a gente conversando, você disse que a PRF está integrando com 2 palestrantes, um na área de saúde, o outro acabou fugindo um pouco, mas isso mostra que não só para os municípios, mas também nesse primeiro momento. E agora a pergunta que eu quero fazer. Em relação a esse fórum, qual é a sua visão vendo toda essa segurança, toda a Guarda Municipal, todos os municípios interagindo de uma só maneira para melhorar a segurança da população? Não, tô achando incrível, porque a gente sempre fala na Polícia Rodoviária Federal, quem realmente conhece a área é o município. Então a Guarda Municipal ela tem esse papel importante junto à sociedade. Ela sabe do problema local, ela sabe como resolver, as pessoas moram naquele local. Então esse formato, para mim, é o melhor formato de policiamento que possa existir. Eles estão aí numa luta para conseguir trazer o formato de polícia para as guardas municipais, a PRF apoia isso, e a gente tem total condição de apoiar essa possibilidade de futuros cursos, e tudo nesse mesmo alinhamento. Hoje a PRF vai iniciar no Rio de Janeiro já um curso de formação para guardas municipais do Rio de Janeiro. Então a gente já está com essa expertise, a gente está disposto a ajudar as guardas municipais. Uma pergunta? Que legal. Aí você falou que tem uma ajuda das prefeituras municipais. Que tipo de ajuda são essas? A gente costuma passar para eles coisas específicas à segurança de trânsito. Então, você já observa que eles têm uma guarda, normalmente são pequenas por conta do efetivo das prefeituras, mas eles não têm uma expertise específica na área de trânsito. Então a gente consegue delimitar alguns cursos para ele nesse sentido. Para a questão de sinistros de trânsito, a gente consegue formar guardas na área de sinistros de trânsito e perícia. A gente consegue também repassar alguns cursos nas áreas operacionais, né, como tiro. A gente, alguns anos, acho que foi em 2022, salvo engano, a gente conseguiu distribuir doação de armas para as guardas municipais. Então a PRF tem total interesse em reforçar essa área. É um auxílio, né, querendo ou não. Sim. Que as rodovias, como o senhor falou, passa por vários municípios e acontece que a PRF não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, cada um vai se auxiliando e vai dando mais seguridade ao trânsito e à população. Perfeito. Uma guarda municipal forte vai trazer mais segurança pública para o município. Com certeza. Que legal. Então, você que é da população que está assistindo agora ao podcast, essa informação é valiosa, porque não é só a ajuda da prefeitura, não é só a ajuda do governo. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal, está aí também, não é só polícia de trânsito. Ela é uma policial. Tem muita gente que pensa, não, isso é só para cuidar das BR brasileiras. Não é isso. Explica para o pessoal. Isso, exatamente. A Polícia Rodoviária Federal ela tem duas linhas de trabalho muito específicas. Um é o policiamento de trânsito, onde você verifica também a possível criminalidade que passa na rodovia federal, e outra é a fiscalização de trânsito e perícia. Então, nós somos peritos em área de acidentes e também somos na área operacional. O que você imaginar de criminalidade na rodovia federal é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Show de bola. Muito obrigado, Cleiton, pela participação e que você consiga ainda mais evoluir essa parceria, que não só você, mas a PRF consiga evoluir ainda mais essa parceria com todos os municípios que a sociedade agradece. A Polícia Rodoviária Federal agradece muito aí a possibilidade de falar um pouco mais e reforçar essa área que é tão importante para a gente. Show de bola. Então não perca tempo, daqui a pouquinho tem mais entrevista. E ao meu lado aqui, o nosso deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil PE. Tudo bem, deputado? Deputado, terceiro fórum nacional integrado, e aqui no estado de Pernambuco, no Recife. E o que é que o senhor tem a dizer sobre esse fórum, essa movimentação para a segurança pública, principalmente quando se trata de município? Bom, primeiro, eu acho que a organização de um fórum de segurança pública é algo relevante, porque essa é uma pauta de interesse da sociedade como um todo, né? Eu sei que o fórum em si ele tem um caráter muito técnico, né, de abordagem técnica, capacitação tecnológica, profissional daqueles que atuam na área de segurança pública, mas, ao mesmo tempo, tem sintonia com uma demanda básica da sociedade. A sociedade quer ter segurança. E, evidentemente, não se tem segurança se você não tem profissionais qualificados, bem treinados
e, ao mesmo tempo, condições de trabalho adequadas, como, por exemplo, equipamentos, infraestrutura e tudo que tem a ver com a logística em apoio à área de segurança pública. Então, esse espaço aqui, esse Fórum de Segurança Pública que se realiza no Recife, ele tem essa capacidade de atender e atuar na interface direta com o Estado, o governo do Estado, e, ao mesmo tempo, também com os municípios que hoje cumprem também um papel muito relevante no que diz respeito à questão da política de segurança pública a partir das guardas municipais e das políticas, eu diria que atuam na área social para prevenir um ambiente e garantir um ambiente de mais segurança. Entendo. Em uma das suas entrevistas, o senhor fala que a primeira questão que a população, quando é perguntada, é sobre segurança pública. E o senhor vendo esse fórum e enxergando a Guarda Municipal, o que é que o senhor fala desse primeiro contato da Guarda Municipal e a segurança pública? Bom, primeiro que as guardas municipais, todos os municípios, podem e devem cumprir um papel muito importante. A missão primeira foi cuidar do patrimônio, atuar na preservação do patrimônio municipal, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para você imaginar um guarda municipal protegendo uma praça pública ou um espaço público sem que possa também colaborar no que diz respeito à proteção das pessoas que circulam no espaço público. O espaço público existe para que as pessoas possam circular, apreciar, repousar, ter acesso a lazer, né? A prática de esportes. Então, todo esse espaço, que ele é um espaço comum em qualquer grande ou média cidade do Brasil, ele tem atuação das guardas municipais. Nós sabemos que, do ponto de vista constitucional, as polícias militares estaduais têm a responsabilidade direta pelo policiamento ostensivo, o que é muito relevante e importante, mas, ao mesmo tempo, tem que guardar um espaço de sintonia e de integração também com as guardas municipais. E a gente teve evoluções, avanços significativos, como, por exemplo, a possibilidade de que as guardas tenham acesso à arma, né? Para isso, elas precisam estar preparadas do ponto de vista profissional, treinadas para portar arma, né? E, ao mesmo tempo, também integrar a atuação das guardas com a atuação das polícias. A Polícia Civil, que faz o processo da chamada Polícia Judiciária, e a Polícia Militar, que executa e exerce o papel da polícia ostensiva. Então, essa integração entre a atuação dos municípios no que diz respeito às guardas municipais junto com o Estado, ela é absolutamente relevante e importante. Uma questão não só de relevância, mas também de evolução, né? A gente sentir que a segurança está evoluindo. Exatamente. A segurança está evoluindo, as guardas estão sendo cada vez melhor preparadas e integradas com a atuação de responsabilidade do Estado, que é quem tem a maior missão no que diz respeito ao combate à violência. Se a gente for falar um pouco, a gente vai falar um pouco agora sobre a PEC da Segurança Pública, o senhor que é o relator dessa PEC, e em uma das suas entrevistas o senhor fala muito sobre a segurança pública ser algo relevante em primeira instância, e que o público-alvo são as minorias, são os pobres. O senhor poderia falar um pouco sobre ser relator dessa PEC, como é que o senhor se sente nesse momento e o que é que o senhor tem à frente desse principal movimento como deputado? Bom, primeiro, assim, uma responsabilidade enorme, né? Eu fui relator da PEC da Segurança no âmbito da Comissão de Justiça, que analisa a chamada constitucionalidade e admissibilidade da PEC, a primeira etapa na tramitação de uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Tinha um aspecto da proposta que ele era claramente inconstitucional, porque invadia a responsabilidade dos estados, no que diz respeito à autonomia dos estados no âmbito da Federação Brasileira e a sua atuação
tudo estava muito centralizado em termos da União, que é uma coisa contra o senso comum e contra a lógica natural. Um Estado do tamanho do Brasil não pode ter a sua política de segurança centralizada em Brasília, então a gente retirou essa centralização da política de segurança pública em Brasília e descentralizou para os estados, como está, inclusive, muito definido na Constituição Federal. E agora nós vamos ter a discussão da chamada PEC da Segurança na comissão especial, que diz respeito ao mérito da proposta, a questão mais técnica, né? Como a proposta de emenda à Constituição deve ser desenhada nos aspectos relativos o melhor arcabouço constitucional e legal para permitir uma melhor atuação dos órgãos de segurança no combate à violência. Eu não sei, não foi definido ainda quem será o relator na comissão especial. Eu fui indicado pelo líder do meu partido como membro da comissão especial da PEC da Segurança Pública, mas a escolha do relator se dará no segundo momento, a partir de uma discussão com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, junto aos principais partidos, para que a gente tenha a melhor alternativa possível. Se eu for indicado relator, é evidente que eu terei essa missão como uma grande missão a ser executada e exercida como deputado federal. Deputado, então o senhor tem apoio da maioria para ser aprovada essa PEC e a população ficar mais tranquila? Eu diria o seguinte, a PEC está, como eu disse, ainda na fase da instalação da comissão especial. O desenho dela, como ela vai, eu diria, ser finalizada do ponto de vista de texto a ser submetido ao plenário, é algo que a gente vai ter que aguardar. Então, não posso antecipar qual é a sensação, a percepção sobre a viabilidade ou não de sua aprovação, porque ainda está muito cedo. A gente vai ter que aguardar um pouco mais para termos uma definição clara sobre de que modo essa proposta vai sair da comissão especial. Se eu for relator, pode ter certeza que minha preocupação e meu engajamento vai ser no sentido de que a gente possa combater a impunidade, ao mesmo tempo fortalecer os órgãos que combatem a violência no Brasil, municipais e estaduais, a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e, ao mesmo tempo, o sistema de segurança pública no que diz respeito também à responsabilidade do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, do próprio Poder Judiciário, para a gente combater a impunidade. A impunidade no Brasil, infelizmente, gera ampliação da violência. Quando você tem alguém que comete um crime e ele não é punido por esse crime, ou ele é punido de forma não proporcional ao crime praticado, você está dizendo ao criminoso que ele pode praticar aquele crime novamente. Então, a gente tem que fazer com que a prática criminosa ela seja inibida com a firmeza, com a rigidez de uma norma legal que combata justamente esse sentimento de impunidade, essa percepção de impunidade que se tem na realidade do Brasil. O senhor falou da impunidade quando se trata de uma pena mínima para algo que foi muito grave. E quando a gente fala do sistema penitenciário, a gente fala muito da escola do crime. Em alguns momentos a gente pode falar isso. E o que é que a PEC propõe para evitar que isso aconteça? Bom, a proposta original do governo não tem nenhuma inovação com relação à política que atua na área do sistema penitenciário. Como se sabe, hoje a maior responsabilidade pelo sistema penitenciário brasileiro recai sobre os estados. Nós temos as penitenciárias federais, mas elas têm uma responsabilidade restrita a criminosos de alta periculosidade, não que não tenhamos também criminosos que são membros de facções criminosas cumprindo pena nas penitenciárias estaduais, mas a gente tem que dotar o sistema penitenciário brasileiro, seja ele estadual ou federal, de maior força, no sentido de que a gente possa
fazer cumprir as penas em condições de salubridade e de dignidade humana e, ao mesmo tempo, que os criminosos não possam ir para o sistema para que eles saiam lá com PhD em prática criminosa, pós-doutorado, que é o que acontece hoje. Quer dizer, o sujeito é apenado, cumpre pena numa penitenciária e sai de lá, ao invés eu diria, ao invés de uma pessoa livre para fazer o bem, sai uma pessoa ainda mais marcada pelos aspectos negativos do sistema penitenciário e, muitas vezes, reincidindo na prática criminosa, o que é uma coisa inaceitável. Se a gente parar para pensar, a PEC pode auxiliar, não só auxiliar o Estado, mas também fazer com que a segurança pública tenha um desenvolvimento mais rápido, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter esse primeiro momento penitenciário, você vai conseguir lidar com essas pessoas que estão lá, mas em compensação vai lidar com as pessoas que estão fora. Isso. O que hoje nós temos é que a Universidade do Crime hoje está no sistema penitenciário brasileiro. Com certeza. Né? Então, um criminoso que entra numa penitenciária estadual, principalmente, ele é obrigado a se filiar a uma facção para até preservar a sua integridade e sua sobrevivência, ou mesmo da sua família, que é ameaçada de dentro da penitenciária com relação à vida fora da penitenciária. Então, é um sistema perverso em todos os aspectos e que não livra o homem que está no mundo do crime, e o aprisiona para o resto da vida numa prática criminosa reincidente a cada momento. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo do mal. Com certeza. Voltando um pouco para o fórum, eu queria que o senhor falasse, para quem não vai estar presente na sua palestra hoje, um pouco do que o senhor está trazendo para esse terceiro fórum. Muito bom, eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência na relatoria da PEC da Segurança no âmbito da Comissão de Justiça, o que nós entregamos nessa primeira fase, nessa primeira etapa, o que teremos na sequência com relação à PEC da Segurança no âmbito da Comissão Especial, quais as expectativas, quais as possibilidades, de que forma eu encaro justamente esse quadro geral de insegurança e violência que, infelizmente, afeta diretamente toda a população brasileira, principalmente os mais pobres. O cidadão que está numa parada de ônibus, circulando no centro de uma grande ou média cidade do Brasil, não tem a tranquilidade, não pode sequer portar um celular, porque esse celular muitas vezes é roubado, né? O cara está, e o cidadão pagando a prestação do celular e tem o celular roubado. Então, quer dizer, quando não é vítima de crimes ainda mais graves, estupros, assaltos à mão armada, com risco de vida, perda de vida, como nós assistimos em vários canais que acompanham a violência no Brasil. Recentemente, há poucos meses, tivemos um quadro e um caso trágico em São Paulo, na Praça do Povo. Um cidadão de bem, trabalhador, foi pedalar na sua bicicleta de manhã cedo, 6 horas da manhã, e teve assim, um assalto, sofreu um assalto, entregou o celular e mesmo assim levou um tiro e morreu assim, de forma assim, vil, absurdamente assassinado à luz do dia, numa cidade que é uma das cidades mais importantes do mundo. Então, esse é o clima do Brasil hoje, que a gente tem que combater e mudar essa realidade. Deputado federal, tem alguma pergunta? Então, essa PEC vai ajudar muito o município, né? Eu acho que ela não pode ser encarada, e eu não gosto de vender ilusões, terreno na lua, como se diz, porque muitas vezes as pessoas pensam no Brasil que tudo depende de uma lei, tudo depende de uma PEC para resolver o problema. O sistema e a engrenagem da segurança pública ele é muito mais complexo. E, sendo mais complexo, ele precisa de aspectos legais que sejam endereçados, atacados, né? A questão constitucional, a legislação infraconstitucional, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a organização do sistema de segurança pública e o funcionamento das polícias
e isso não depende apenas da PEC. Então, são aspectos, eu diria, complexos, integrados, que precisam estar diretamente articulados para que a gente possa resultar num resultado final positivo em termos de combate à violência. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Ótimas palavras. Que esse evento siga por mais outros e que essa PEC, quem sabe o senhor seja o relator no futuro próximo. E para você que está aí do outro lado, fica ligadinho porque ainda tem mais entrevistas com mais informativos para a nossa segurança. Muito obrigado a vocês. Um abraço para o Coronel Rossini e o Coronel Pereira Neto, que organizaram esse grande fórum aqui na cidade do Recife. E mais uma entrevista, estamos aqui com o senhor Armando Slompo, coordenador de gestão de dados da Senasp. Boa noite, coordenador. Tudo certo? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Aqui também com a gente está o Beto Boa Cash. Boa noite, tudo bom? Da TV Beto Cash. Coordenador, primeira vez aqui no nosso fórum, e eu queria que o senhor falasse um pouco do seu processo como coordenador de gestão de dados e o que é que o senhor vai trazer na sua palestra de amanhã, mas também nesse seu primeiro olhar aqui no terceiro Fórum Nacional Integrado. Bom, boa noite a todos. Eu, estou bem surpreso com o fórum. A estrutura está muito boa, assim, de primeiro mundo mesmo. São vários estandes de várias empresas oferecendo tecnologia para a segurança pública, né? Eu sou da segurança pública, sou policial rodoviário federal e estou cedido na Senasp, fazendo a coordenação de gestão de dados. E para mim surpreende muito, né? E é um prazer vir até aqui e falar um pouco sobre um sistema de informação é uma central de atendimento e despacho, é o Sinesp-CAD, que faz o serviço de atendimento e despacho para as guardas municipais e instituições de segurança pública. Então, essa que vai ser o mote da minha palestra para amanhã. Para amanhã. Hoje, o senhor está, vamos dizer assim, circulando pelo fórum. E o que é que o senhor vê de atualizações que o senhor acha que a população precisa, que não só a população, mas que a Guarda Municipal precisa de primeira mão? A gente aqui tem drone, tem radiomonitoramento, tem questão de energia solar, atualizações em viaturas, também tem o seu sistema, que o senhor vai falar amanhã, mas o que é que o senhor, com bons olhos, para curto prazo, quais são as atualizações que você acha que são mais necessárias para as guardas municipais? Dentro do que a gente tem escutado dentro da Senasp, a gente é muito preocupado com a parte de integração de dados. Eu vou explicar um pouquinho, porque você falou muitas tecnologias que estão disponíveis, né? Então você falou de drone, falou de armamento, falou de toda a tecnologia que está disponível aqui no fórum. Todas essas tecnologias são importantíssimas, todas elas. Eu não vou diminuir nenhuma, eu não vou dizer que uma é mais do que a outra, todas elas são importantes. O que a gente tem que dar prioridade, e que é uma visão da Senasp, é tentar fornecer, além de fornecer recurso, dentro da disponibilidade do recurso financeiro federal, fornecer esse recurso e oferecer tecnologia de forma gratuita. Boa. Esse sistema que a gente oferece, de atendimento e despacho, se você for ver no mercado, e tem várias empresas que oferecem, ele custa cerca de R$1,5 milhão. E a Senasp oferece gratuitamente. Ela oferece gratuitamente. As guardas municipais, as polícias militares, os corpos de bombeiros, a defesa civil, podem utilizar de forma gratuita. E a gente tem um parceiro muito grande aqui, que é a Prefeitura de Camaragibe, a Guarda Municipal de Camaragibe, que é o nosso polo de distribuição desse sistema. Eles fazem essa capacitação, essa entrega desse sistema. Então, respondendo a tua pergunta, todas as tecnologias são muito importantes e, principalmente, essa tecnologia de troca de informações. Meu povo, fechando aqui com chave de ouro, tem Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Tô errado? É isso aí. Tô errado, não. Aqui ao meu lado tem a nossa querida Michele Zanini. Tudo bem, Michele? Ela é secretária de Segurança Cidadã de Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Ao meu lado está aqui o Sóstenes, presidente do Fórum Nacional de Capitais e Grandes Cidades. Acertei? Da Defesa Civil, com certeza. Ao meu lado direito aqui, o Coronel Lima Júnior, Defesa Civil de Manaus. E ao lado da Michele está o Coronel Wallace, secretário de Defesa Civil de Niterói. E eu vou abrir com a nossa querida Michele. Michele, é a terceira vez que você está aqui no fórum, terceiro fórum, e eu queria que você me falasse o que é que você vê de atualização e como você vê o fórum
com essa dinâmica de trazer modernidade, trazer segurança e também trazer a defesa civil. Deixa eu pegar o microfone. Não tem horário, né? Vai passar qualquer horário. Qualquer horário. Não se preocupe. Olá, Gabriel, Sóstenes, Coronel Wallace. Para você que nos acompanha, essa é uma grande experiência. Nós estamos no nosso 3º Fórum Nacional Integrado. Primeiro que é um encontro de grandes amigos, dirigentes da Defesa Civil, que têm o seu trabalho pautado no compromisso com a população, com a proteção e a segurança da população. Então, Gabriel, quando nós nos encontramos aqui nesse Fórum Integrado para falar de ações de segurança, de trânsito, mas nesse momento aqui, um destaque para a Defesa Civil, conhecer as experiências dos municípios, entender que muitos municípios têm realidades parecidas, então que boas experiências podem trazer luz para estratégias, porque o objetivo é sempre proteger vidas. Além disso, a gente, através do fórum estabelecido, e aí o Sóstenes vai poder nos explicar muito mais sobre isso, é um momento também de discussão e de pensar em estratégias de forma ampliada. E como a gente conversa com outras esferas governamentais, governo do Estado e principalmente governo federal, e de que maneira a gente pode efetivamente fortalecer e consolidar a defesa civil, porque de fato, e isso a gente conversa sempre, essas ações, elas estão no município, impactam a população no seu dia a dia, então esse encontro e essa discussão nos enriquece e também nos fortalece. Muito bom. E é legal a gente trazer essa diversidade de culturas, mas não só dos eixos do Brasil. A gente tem aqui Nordeste, Norte, Sudeste, dos dois lados aí, do Sudeste, e a gente falar um pouquinho do Sóstenes, quando a gente não trouxe ninguém da Defesa Civil hoje, está trazendo você agora. E como é que você vê a Defesa Civil no 3º Fórum? O que é que a Defesa Civil pode somar a esse fórum, às guardas municipais, a tudo isso que a gente agrega nesse ambiente? Esse é o Fórum Integrado. Então nós temos as nossas reuniões, as nossas discussões no âmbito exclusivo para as ações de defesa civil, e nesse é claro que a gente transversaliza com os demais parceiros das outras áreas de atuação. Tivemos o primeiro Fórum Integrado, era a Defesa Civil com a Segurança Pública. O 2º Fórum Integrado já foi a Segurança Pública, Defesa Civil e a Guarda Municipal, quando ampliamos também para trânsito e mobilidade. Então, é a realidade da vida das cidades, tem uma interferência muito grande quando uma ação acontece nos municípios. Esse é um momento de debatermos aqui não só os avanços, como Michele colocou, as boas práticas, mas também as necessidades, as gritas, os pedidos, os pleitos, as discussões que são apontadas com as outras esferas de poder. Eu costumo dizer que a vida da cidade, a vida das pessoas acontece no município, na cidade, e que muitas vezes outros organismos, como Estado e União, não enxergam isso e não fazem valer o Pacto Federativo com a redistribuição do orçamento para que efetivamente as ações aconteçam nos municípios. Então, aqui do lado da Michele, que é uma grande companheira de trabalho, de caminhada, está conosco desde o primeiro momento na formação do nosso Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civil das Capitais e Grandes Cidades, Coronel Wallace, que é uma grande referência na Defesa Civil de todo o Brasil, ele que é secretário da Defesa Civil de Niterói e é nosso vice-presidente da região Sudeste, e também o Coronel Lima Júnior, que vem do outro extremo do Brasil. Você falou aqui de algumas regiões, todas as regiões do Brasil estão aqui representadas nesse 3º encontro. Então nós temos aqui a região Sudeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Sul e a Nordeste. Então, estamos todos aqui, uníssonos, uma só voz, e a nossa grita é trazer prevenção, trazer discussões em que as cidades possibilitem aos seus munícipes momentos de maior tranquilidade. A gente observa que as mudanças climáticas estão batendo a porta de todos nós, são fenômenos como acontecem agora na Europa, com grandes incêndios. Eu vi, inclusive, publicação do Coronel Wallace ontem, Portugal queimando em fogo labaredas. Francisco Morato já passou por esse problema no passado, Niterói não foi diferente, Manaus, estávamos em Brasília, né, Coronel, na semana retrasada, discutindo alagamento, Rio Branco, Manaus, Belém do Pará vai ter agora a COP30, então, as mudanças climáticas, as ações antrópicas, as pessoas fazem o mau uso nos recursos naturais e, obviamente, os desdobramentos acontecem, e é por esse motivo que estamos aqui, para discutir, para avançar e para produzir soluções que venham a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Vou trazer um pouco para a região norte. Coronel Lima Júnior,
o que é que o senhor enxerga em relação à defesa civil nessa tratativa de network? O que é que o senhor agrega, leva daqui para a sua região e o que é que o senhor está trazendo de lá que o senhor pode agregar ao público? As expectativas para o terceiro fórum são as maiores possíveis, não somente através do conhecimento que será adquirido aqui, mas com certeza esse network, essa troca de experiência e também esse canal aqui de ligação, não somente com o governo municipal, mas também essas pessoas que têm conhecimento com o governo federal. Nós que estamos ainda engateando com outras capitais, fazemos parte aí da região norte, mas queremos levar a experiência de outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro. Temos aqui a experiência do Coronel Wallace, do município de Niterói, do Rio de Janeiro, e também lá nós passamos por essas mudanças climáticas, principalmente. Tivemos recentemente a cheia do Rio Negro, que isso também afeta bastante a comunidade, principalmente a comunidade ribeirinha, não somente na área urbana. Nós estamos falando de Manaus, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Não temos somente a área urbana, como temos mais de 80 comunidades ribeirinhas, que recentemente já estamos iniciando um período de estiagem, que é a nossa seca do Rio Negro, do Rio Amazonas. Isso também vai dificultar o acesso a essas comunidades, não somente através da parte fluvial, mas como também a parte terrestre, que é afetado nesse momento. E com certeza a gente quer levar essa experiência, essa network, o que já é feito de bom nas demais capitais, nos demais municípios que sofrem com essas mudanças climáticas, sofrem também com deslizamento, com necessidade de uma resposta. E como a gente fala, é melhor sim prevenir, ganhar essas experiências, trabalhar com a prevenção do que trabalhar com a resposta. Então, é dessa forma que nós queremos levar para a nossa capital e também trocar experiência, saber o que acontece lá e dividir com os demais municípios do país e principalmente aqui nesse terceiro fórum. Muito bom escutar. A fala foi assertiva. E falando agora com o Coronel Wallace. Coronel, o senhor é de Niterói, secretário da Defesa Civil, e eu queria que o senhor me mostrasse, num olhar, numa fala sua, o que é que o senhor vê do fórum. A gente está no terceiro, mas o que é que o senhor já viu de todos os outros em evolução, que cada fórum mudou, se o senhor levou algo de diferente para o seu município, se o senhor já trouxe algo de diferente. Eu queria que o senhor retratasse na sua fala. Ô, Gabriel, obrigado. A gente está aqui com figuras importantes aqui na área de defesa civil, o Agnello, o Sóstenes, a Michele e também o nosso anfitrião, o Coronel Cássio, que não pôde estar aqui com a gente nesse momento, também é uma grande referência. O que a gente leva é que esse processo de integração e esses eventos, eles são importantíssimos para a troca de informações, para a troca de experiências, né? A gente, em defesa civil, a gente pode crescer de duas formas. Mediante um desastre que aconteceu e pela primeira vez você se deparou com ele e aprendeu com ele, ou você pode crescer pegando a experiência dos demais. Eu acho que vem mudando de lá para cá é uma coisa que, em definitivo, tem que ser falada, é o senso de urgência. A gente está com pouco tempo agora para resolver os problemas. Como o Sóstenes falou, as mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes, os desastres estão batendo às nossas portas e é muito importante em que as discussões aconteçam cada vez mais, a troca de experiências aconteça e realidades igual a de Agnello, que sofreu agora com cheias. O município dele sofreu um pouco atrás com os rios totalmente secos. Isso atrapalhou totalmente o transporte, a chegada de alimento na casa dos cidadãos. E eu falava com um companheiro naquela época que quando vier a chuva vai ser tão forte que vai acabar causando outros problemas. Então é isso que a gente tem que estar atento. Reforçar o sistema de defesa civil, tanto aqueles que estão chegando novos agora na administração e outros que já estão há mais tempo na administração. A gente precisa trocar informações, conversar bastante e trazer para esse fórum, porque esse fórum ele serve como um momento específico que a gente se concentra, traz os problemas do nosso município para cá, coloca todos à mesa e nessa discussão contínua e coletiva a gente chega a soluções que, sobremaneira, né, e, sobretudo, a partir de experiências coletadas aqui, com certeza a gente consegue levar melhores resultados para os nossos municípios. Muito bom de saber isso. Sóstenes, vou fazer mais uma pergunta para você, no intuito de entender o seu cargo, mas, além disso, saber o que é que você pode levar adiante para os outros municípios. O seu cargo é o cargo de presidência. Então, como presidente, como você se sente à frente disso e como você consegue gerir todos esses plantéis de municípios e grandes cidades? É muito desafiador, mas é muito fácil ao mesmo tempo. Porque caminhar ao lado de homens e mulheres da qualidade dos secretários, dos dirigentes que nós temos hoje nas capitais brasileiras,
é realmente motivo de regozijo. Você ter um coronel Cássio Sinomar como secretário da Defesa Civil de Recife, nós temos um Wallace em Niterói, um Rodrigo no Rio de Janeiro, você vai para o Sidney, em Campinas, vizinho de minha querida amiga Michele Zanini. Embora jovens na administração, já com muita militância e experiência, o Coronel Lima Júnior em Manaus. Você tem também os novos parceiros que estão aderindo a esse movimento com os novos mandatos dos novos prefeitos que assumiram aí recentemente há 6 meses, mas que, como o Wallace já bem disse, é trazer um pouco dessa mistura de acúmulo de experiências, de informações com a novidade, o desejo de transformação. Eu já estou partindo para o meu 8º ano de Defesa Civil. O Wallace já tem aí mais 13 anos, 12 anos mais um ano de Defesa Civil aí lá em Niterói. Michele, ela já tem uma acumulada, porque ela mistura a informação da segurança cidadã, da segurança social, da promoção social e da defesa civil. Então, cada um aqui tem um componente que vai agregando na vida e na realidade do outro. Você observa o seguinte: embora os desafios sejam grandes para todos, são desafios diferentes para cada um de nós. Eu não tenho a problemática que o coronel tem lá em Manaus, seja com a seca, que passaram por 500 mil brasileiros que não tinham como receber alimentos no período da seca do Rio, e agora sofre com alagamento. Conversava com o coronel Falcão do Rio Branco, da capital Rio Branco, que foram 92 mil dos seus munícipes fora de casa no período das cheias. O meu problema de Wallace e de parte do Rio de Janeiro, Petrópolis, escorregamento de terra, como Recife também, escorregamento de terra. Francisco Morato, Franco da Rocha. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, alagamentos, primeiro com o uso, talvez indevido, ao longo dos anos, com as transformações antrópicas, utilizando a parte que era do Rio Guaíba e que depois foi retomada na enchente. Então, são observações que nós fazemos para um Brasil continental tão distinto, mas com desafios que terminam colocando todos aqui com... Eu escutei numa palestra aqui, vou dizer, a palavra que nos une aqui é resiliência e o trabalho desafiador de todos nós. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, é regozijante, é agradável poder caminhar ladeado de homens e mulheres tão valorosos que têm feito nas suas cidades dias melhores para os seus munícipes. Bom demais saber que existe essa união entre toda a Defesa Civil. Michele, queria puxar um pouquinho a parte da Secretaria de Segurança e saber esse papel do conjunto entre Secretaria de Segurança, Defesa Civil e como é o papel lá em Francisco Morato, que você disse que é uma cidade da região metropolitana de Grande São Paulo, mas, porém, entretanto, todavia, você já tinha falado em off para mim, ela falou em off, que faz um ano que tem guarda municipal, que está em um crescimento, uma evolução desde 2016, correto? 2016? 2017. 2017, está em uma grande evolução desde 2017. E você, que é de lá, como é que você consegue ver essa evolução daqui 10 anos, vendo todo esse conjunto da obra? Gabriel, a Secretaria de Segurança Cidadã lá, ela foi instituída em 2022, né? A Guarda Municipal, agora no dia 21 de março, aniversário da cidade, ela fez 1 ano, e ela foi constituída, ela foi criada a partir da nossa então prefeita Renata Ceni, quando vai para o PPA participativo e conversa com a comunidade elege, né, elenca como prioridade a constituição da Guarda Municipal. Então, estabelece assim a Secretaria de Segurança como consolidação da política de segurança no município, e a prefeita, entendendo a segurança de uma forma muito ampla, né, e toda a equipe, traz esse nome como segurança cidadã, que é o compromisso de uma segurança próxima, comunitária, baseada na cultura de paz. A partir de então, a gente começa a construção da Guarda Municipal, né, pensando em toda a legislação. A Guarda tem a sua lei, o seu regimento estabelecido, toda a estrutura que é necessária, corregedoria, ouvidoria. Então, a gente pensa em cada etapa, em cada passo, para, de fato, constituir uma guarda com formação, que respeita a matriz curricular. E agora, com 1 ano de guarda, em março, nós já utilizamos o Cinesp. O Cinesp nós conhecemos de maneira mais próxima em Guarulhos, que nós fizemos uma participação, uma parceria com a formação da Guarda em Guarulhos. Mas a gente também aproxima o Cinesp, por exemplo, da
da Guarda Municipal. Hoje nós temos a Guarda instituída, o Sinesp instituído na Guarda. É um sistema importante que mostra, inclusive, com dados, e é importante que os municípios façam adesão ao Sinesp. É um sistema que é gratuito, é um sistema que está em constante aprimoramento e mostra efetivamente o trabalho da Guarda Municipal. Nós temos um número altíssimo de atendimentos da Guarda, então todos os municípios, ali a gente tem dados, porque a gente, claro, vem aqui para falar do trabalho da Guarda, do quanto é importante, que a Guarda está no município, está no território, mas a gente pode, com o Sinesp, colocar isso em números, né? Então, a importância desse sistema. E toda a troca de experiência, assim como a gente passa na Defesa Civil, o que a gente constrói para fortalecer a segurança no município e o que a gente leva de tecnologia, de integração e da nossa luta também para a aproximação com essas esferas governamentais. Quando a gente fala do repasse fundo a fundo, de estabelecer um sistema, de fato consolidar o SUSP, de fazer mudança constitucional, de trazer, em relação, inclusive, à defesa civil, a importância do financiamento para as ações de prevenção. Então, a gente, aqui no fórum, a gente tem a possibilidade de falar sobre isso em 3 áreas que são fundamentais para a população, que é a segurança, que é a defesa civil e que é a segurança viária e organização do espaço urbano através do Departamento de Trânsito. Muito bom a gente saber disso. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser tanto para Manaus quanto para Niterói, aí vocês decidem quem responde primeiro, fechado? A gente falou muito aqui de antecipar, de corrigir e de ajudar a população. E eu queria saber de vocês, antes de acontecer a tragédia, quando acontece a tragédia e depois que acontece a tragédia. A gente não pode falar, a gente falou de vários tipos de acontecimentos, mas eu queria saber de vocês qual é o primeiro passo. A população vem em primeiro lugar sempre, mas como vocês veem, como gestores de cada município, como é que vocês veem esse primeiro passo? O que é que vocês podem falar para o povo que está do outro lado, que está assistindo vocês? Qual é esse primeiro passo que a Defesa Civil se compromete a fazer? No antes, no durante e no depois. Aí vocês decidem. Manaus começa. Nós temos diversas ações, né, de defesa civil na parte de prevenção. Nós temos um núcleo de proteção em defesa civil. Também temos a parte de defesa civil na escola, que é a orientação para tanto para a comunidade quanto para os alunos do ensino fundamental, que possam saber identificar áreas de risco e também medidas de prevenção e também de primeiro socorro, como também nós temos um problema muito grande, que é o assoreamento dos igarapés, e ensinar o descarte inteligente do lixo, né, para que não possa realmente obstruir esses igarapés, que numa alagação, numa chuva intensa, causará um dano muito grande para a população e também podendo causar até um deslizamento de terra, causando morte, que é o que a gente não quer. Então, Defesa Civil somos todos nós, trabalhamos sempre na prevenção, salvando vidas. Muito bom. E agora, Niterói poderia falar um pouco sobre. Tá, Gabriel, Defesa Civil, quando a gente menciona isso para a população, eles lembram muito do colete laranja num deslizamento, num desastre. E cabe a nós, assim, até por uma questão didática da coisa, passar que a Defesa Civil ela trabalha sempre dentro do planejamento. E tem que ser feito assim. Então, primeiro, antes de qualquer outra coisa, tem que ser feito um mapeamento dos riscos da área. E aí vem a necessidade de cada município ter o seu plano municipal de redução de riscos. É um documento importantíssimo que, infelizmente, muitos municípios não possuem esse documento. Ele é o início do trabalho, porque aí você identifica o problema. A partir daí, você cria com uma estratégia adequada, dentro da estratégia do município também, porque o prefeito tem que estar imbuído desse processo, né? E a gente monta toda uma estratégia para resolver aquele problema e mitigar os riscos. Por exemplo, temos referências aqui em centros de monitoramento para chuvas fortes em municípios. Isso é importante. Não dá para administrar uma defesa civil a nível municipal sem você ter a referência de quando vai chover e quanto vai chover. A partir dessa referência, você entende a interação da chuva com o solo. O que pode acontecer com aquele volume de chuva? Vai alagar, vai ter deslizamento pelo mapeamento que eu tenho, daí você starta o sistema de alerta antecipado. Só que esse alerta antecipado, para que ele funcione, você tem que ter uma população
preparada para isso. O Agnello falou, é o sistema que faz o treinamento das pessoas, são os núcleos de defesa civil. Então a gente também trabalha para o treinamento das pessoas, porque as pessoas fazem parte do sistema de defesa civil e lá na ponta elas são as pessoas que têm condição de dar o melhor resultado. Então, dentro de todo esse sistema, você monta uma estratégia para trabalhar preventivamente. E eu arrisco dizer aqui, e isso é uma verdade, a Defesa Civil ela trabalha mais quando não está acontecendo o desastre do que quando está acontecendo efetivamente o desastre. Tá? E eu queria complementar com uma questão que eu acho que materializa essa integração entre as defesas civis. Estamos trabalhando, né, a partir da Frente Nacional de Prefeitos, né, que reúne as maiores prefeituras do Brasil, em uma programação muito focada em melhorar o Sistema Nacional de Defesa Civil, e nós, prefeituras, estamos trabalhando para que haja uma legislação específica que permita o apoio mútuo entre as prefeituras. Porque diante de grandes desastres, qualquer prefeitura que receba e seja impactada por um grande desastre, ela precisa do apoio das demais. E nós já fazemos isso mesmo antes de uma legislação definitiva chancelar esse tipo de trabalho. Niterói, por exemplo, nós tivemos aqui em 2022, aqui em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, estivemos aqui nos grandes deslizamentos que aconteceram em 22, estivemos em Petrópolis também, Salvador também fez um trabalho maravilhoso também, quando aconteceu alagamentos aqui na Bahia, lá na Bahia, em 22 também. Então, essa união nossa ela é muito importante porque agrega, soma forças. E é importante esse sistema estar unido. Não há vaidade, não há problemas de relacionamento, a gente foca na solução dos problemas. E assim, a gente entende que o sistema de defesa civil tem crescido bastante. Gente, queria muito falar bem mais com vocês. A conversa interagiu, mas a gente passou um pouco do nosso limite e estamos acabando por hoje. O dia encerrou e a gente encerrou muito bem. Muito obrigado, Coronel Wallace. Muito obrigado, Coronel Lima Júnior. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Sóstenes. Um prazerzaço estar com vocês aqui, entender e trazer isso para a população. E você que está aí em casa, você que está assistindo aqui, não perde tempo, clica no link, compartilha aí, curte e comenta bastante. E lembrando, amanhã tem mais, porque o nosso fórum vai até o dia 21, a quinta-feira, que é 21 de agosto, quinta-feira, então não perca tempo. E aí, ó, curte, compartilha, muito boa noite.